Bom dia. Eu acabei de ter uma percepção e quero compartilhar com você, ver como isso ressoa para você. É uma percepção a respeito da sensação que às vezes eu chamo de vazio e de como chegar nela e o que acontece depois. A minha percepção é que, na verdade, existem dois tipos de vazio, duas sensações bem diferentes. Uma é aquela em que parece que não tem nada mais a ser feito. Parece um esvaziamento da potência, do desejo, um nada de desejo. E essa primeira acontece quando a gente, depois de passar anos esperando algo, que algo aconteça, que algo melhore, que agora sim, que se eu fizer isso, então a minha vida vai. Após anos ficar nessa ansiedade, né? A gente desiste, o desejo desiste, ele desengata dessa esperança e acaba caindo num polo oposto, num polo de desesperança, de nada de desejo. E que algumas pessoas vão chamar de depressão. E em certo sentido, esse movimento ele tem um lado saudável, porque passar a vida inteira esperando, jogando um jogo de expectativa, de alcançar um resultado pré-determinado, ideal, que então vai me livrar de sensações ruins, é um jogo perdido. E abrir mão dele é sim um sinal de saúde, porém tem um preço, tem um sofrimento nisso, principalmente quando a gente abre mão disso e desliza para o buraco que fez, na verdade, toda essa expectativa, toda essa esperança nascer. Esse vazio é duro, mas é parte importante do processo. A gente poder atravessar, sentir esse buraco, sentir essa dor e perceber que ela foi colocada em nós de fora para dentro. E que, na verdade, não existe falta. Tem um outro tipo de vazio, que é um vazio que a gente chega através da observação atenta, não tensa, mas atenta do que está acontecendo agora, da observação, afirmação do que está acontecendo agora. É um vazio que tem a ver com olhar de frente, encarar de frente essa identidade, esse ego, tudo isso que está colado no nosso ser e que nos rebaixa, que de certa forma nos rebaixa. Nossas crenças, nossos ressentimentos, nossos estados afetivos,
que a gente tenta manter a qualquer custo para ter uma ideia de continuidade. Quando a gente vai fazendo os exercícios, os processos, as práticas que eu proponho aqui, que muitas pessoas propõem de diversas formas, são práticas para a gente abrir mão dessas crenças, abrir mão desses estados, observando eles, né? Então a gente só abre mão quando a gente percebe que eles estão na gente, a gente afirma isso. E aí eles perdem a força. E aí vem outro pensamento, outra sensação, e a gente vai afirmando. E nesse processo a gente pode chegar num estado que algumas pessoas chamam de vazio, mas me veio a palavra neutro. Não sei se é a melhor palavra, mas é uma palavra que significa também desengatado, né? Imagina quando um carro está engatado, quando a marcha está engatada, todas aquelas ele faz aquele mecanismo que é o carro andar da maneira pela qual ele foi construído, né? Para a qual ele foi construído. E ele só sabe fazer isso, né? E ele tem uma serventia, assim como o nosso ego. Ele tem uma serventia, mas ele só sabe agir daquela maneira. Quando a gente desengata, não significa que o motor parou. O motor está lá funcionando, mas o carro está parado. Esse é a importância do não fazer. Então o motor do desejo continua lá. Só que agora ele não precisa necessariamente engatar nos mesmos mecanismos. Ele pode estar livre para se conectar em outros lugares, para deslizar por outras superfícies. Se a gente não faz essas práticas, se a gente não se observa, pode ser que a gente passe o resto da vida vivendo entre essas polaridades da ansiedade e da depressão. Pode ser que a gente viva a nossa vida simplesmente na depressão. Pode ser que aconteça algo na nossa vida que nos force a desengatar. Algo mais traumático. E muitas pessoas sofrem com alguma questão, principalmente no meio da vida, lá pelos 40 anos, mas não necessariamente, para forçá-las a parar, a sair desse jogo. Pode ser uma separação, pode ser um burnout, pode ser uma demissão, pode ser qualquer outro tipo de doença. E mesmo assim, a maioria das pessoas que por um breve momento, né, depois de passar por uma situação difícil, vão vislumbrar essa neutralidade, esse vazio, esse desacoplamento das falsas esperanças. Muitas dessas pessoas não vão usar esse momento de uma forma potente. Algumas vão, algumas percebem. Então a questão é, como é que você está vivendo a sua vida? Você ainda está no esquema da esperança, da ansiedade,
de ficar o tempo inteiro jogando os dados e querendo que saia um determinado resultado? Ou você está desistindo de tudo? Ou você está dizendo que não vale a pena? Ou você acabou de ter um sofrimento grande na vida e está vislumbrando a possibilidade de uma vida diferente? Então, a minha fala de hoje é para a gente perceber o que está acontecendo agora na nossa vida, sem fazer nada, sem tomar nenhuma ação, sem reagir, mas simplesmente olhar. Que vida que eu estou vivendo? Que maneira de viver? É uma maneira conhecida? É uma maneira que sempre foi assim? E não tem problema, ela não está errada, num sentido moral da coisa. Mas ela te potencializa agora, ela aumenta a sua capacidade de sentir, pensar, agir. Ela aumenta a sua capacidade de ser afetado pelo mundo, de entrar em relação com sons, com luzes, com toques. Ou não? Ou ela diminui? Essa é a avaliação maior. Sair do julgamento, do certo, errado, do bom, do mal, e entrar num jogo da potência. É isso aí, tenha uma boa semana e, como sempre, fiquem à vontade para comentar. É sempre muito bom entrar em relação com a escrita, com os áudios de vocês. Um grande abraço.